Bem-vindos novamente, vamos continuar aqui com o capítulo 10, foi deixado esse exercício, né? Esse capítulo, recordando, trata das ligações covalentes, né? Ligações químicas. No caso aí, a geometria das ligações, hibridações, né? Uma importante informação aí para entender, né, a química estrutural, várias propriedades, tanto de reações químicas quanto, né, das propriedades físicas que essas moléculas possam ter. Então, se pode, né, tirar muita informação e entender muitas outras, conhecendo a geometria das moléculas. É uma informação fundamental. Então, e também já vimos aí, deixamos esse exercício sobre momento dipolar. Né? As moléculas podem ser polares, apolares e não polares. Ou seja, quando um átomo se liga a outro átomo, ele compartilha elétrons, né? E se, né, o desequilíbrio de eletronegatividade for muito grande, ou seja, um dos elementos tiver uma afinidade eletrônica muito elevada, quando comparado ao outro, pode acontecer dos elétrons serem transferidos de forma definitiva, e daí a ligação se considera iônica, né? Se forma um cátion e um ânion. Para que isso aconteça, se, né, estabeleceu de forma arbitrária, né, também com base em informações experimentais, que um valor acima de 2, né, na diferença de eletronegatividade entre os elementos que compartilham elétrons, que fazem uma ligação covalente, se a diferença de eletronegatividade for superior a 2, a molécula, né, o compartilhamento larga de ser covalente e passa a ser iônico, o elétron é transferido. Se for entre 2 e aproximadamente 1, ela é polar. E se ela for inferior, né, a 1, ela é dita apolar. Apolar mesmo são quando duas moléculas, né, uma molécula é formada por dois átomos iguais. Então, quando dois hidrogênios, por exemplo, compartilham elétron, quando dois átomos de oxigênio compartilham elétron, ou dois átomos de flúor, cloro, nitrogênio, daí eles atraem, né, cada um dos átomos, por serem iguais, vão atrair o elétron com a mesma força, e daí o par de elétrons não se desequilibra, não está mais sobre um átomo e menos sobre o outro, está de forma igualmente distribuído, e não se forma polos, né? Essa questão da polaridade, a gente exemplificou o funcionamento, né, a utilidade dela, é fundamental, né? As propriedades físicas dos compostos dependem da polaridade. E vimos também o funcionamento do micro-ondas, né, que atua justamente em moléculas polares. No caso, está sintonizado, né, está regulado para água, né, que é uma molécula bastante polar. A molécula pode ter duas ligações polares, mas como o momento dipolar é um vetor, esses vetores podem estar em sentido contrários, e a molécula como um todo ser apolar. Então, vamos ver aqui esse exercício, né, que vamos tentar entender. O brometo, né, cloreto de bromo, dois átomos diferentes, né, um cloro e um bromo compartilhando elétrons, certamente, né, são dois não metais, né? Então, eles compartilham de forma desigual, não são dois átomos iguais, é uma molécula linear, então isso aqui vai ser polar. Essa trifluoreto de boro, a gente já viu uma estrutura com tricloreto de boro, ela é trigonal plana, como se você tivesse um triângulo equilátero, né? E que tem todos os três lados iguais, e coloca o boro bem no centro desse triângulo, e em cada vértice puxa, né, os elétrons para cada vértice do triângulo. Você vai, né, concluir que se cada vértice tem um flúor puxando com a mesma força, a molécula, né, vai anular o vetor. Né? Os vetores vão se anular e os elétrons não se deslocam né, efetivamente para nenhum lado como resultante para a molécula. Porém, cada uma das ligações são polarizadas para o flúor.
mas a molécula como um todo tem um momento dipolar nulo. Então, não se pode dizer que a molécula de trifluoreto de boro é apolar, ela tem polaridades nas ligações, mas a molécula como um todo, também não pode se dizer que ela é apolar, ela é não polar, se usa esse termo, não polar. É quase como se fosse apolar. Tem polos, mas os polos se anulam, né? O tetra é uma estrutura tetraédrica aqui, o diclorometano. É claro que tendo dois cloros nos vértices de um tetraedro, vai haver aí, né, um momento dipolar, né, resultante, a molécula vai ser polar. Mas vamos ver isso com atenção, né? Estratégia. Tenha em mente que o momento dipolar de uma molécula depende tanto da diferença nas eletronegatividades dos elementos presentes, quanto de sua geometria. É aí que está, né, a importância da geometria. Não basta, né? Já acabei de falar o exemplo aí do trifluoreto de boro. A geometria que é importante, né? Se o trifluoreto de boro fosse, em vez de boro, fosse trifluoreto de nitrogênio, já seria propolar, por causa da geometria. A água é polar, né, porque é angular. O dióxido de carbono já é não polar, porque é linear. Então, a geometria que vai ditar se a molécula como um todo é polar ou não. E isso é fundamental. Então, uma molécula pode ter ligações polares, se os átomos ligados tiverem diferentes eletronegatividades, como é muito comum, mas pode não possuir um momento dipolar se tiver uma geometria altamente simétrica, né? Então, se cada elemento está puxando em sentidos opostos, ou as resultantes são opostas, a molécula como um todo se torna apolar. É como se você puxar, né? Se colocar alguém no centro de um hexágono e cada um dos vértices do hexágono você puxar com a mesma força, o móvel, né? O objeto não vai se mover para lugar nenhum, porque as forças vão se anularem. Ou se alguém puxar para a esquerda e outro puxar para a direita, com a mesma intensidade também, vai se anular. Então, vai depender de se é linear, né? A geometria é importante. Vamos ver, então, como isso se aplica. Temos aqui o cloreto de bromo, né? O primeiro exemplo A. Né? Então está aqui. Só você olhar lá, né? Ninguém precisa saber decor, mas existem regras que é bom ter em mente. Os elementos no canto superior direito da tabela periódica são os que têm mais afinidade eletrônica, que têm maior energia de ionização e que têm também maior eletronegatividade. Por outro lado, os elementos do lado esquerdo inferior da tabela são o oposto. Eles têm menor energia de ionização, menor afinidade eletrônica e menor, né, eletronegatividade. Então, são dois átomos diferentes aqui, né? Não tem, né, muito sentido, não existe como anular nada aí, porque são, né, apenas um vetor que vai de um átomo ao outro. Não existe terceiros átomos, né? Então, quando dois átomos diferentes se ligam, raramente, né, vai ser apolar a molécula, ela vai ter uma polaridade. E aqui tem um mapa de densidade eletrônica da molécula de fluoreto de bromo. O mapa de densidade eletrônica é o seguinte, ela tem um código de cores. A região vermelha do espectro, né, corresponde a cargas negativas. Notem que as cargas negativas se concentram principalmente sobre o cloro. E a região azulada, aqui, seriam as cargas positivas. Então, existe uma deficiência de elétrons sobre uma área aqui do bromo e uma concentração eletrônica maior sobre o cloro. Notem também que, como o bromo está abaixo do cloro na tabela periódica, o bromo é um átomo maior. Então, a nuvem eletrônica do bromo, ela está mais distante do núcleo, né? Então, ela também é mais, como se diz, maleável. Ela não está tão rigidamente presa ao núcleo. Quanto mais próximo do núcleo, existe um conceito de dureza, né? A eletrosfera, né? Essa região, né, onde estão os elétrons, ficam mais
rígidas, né? A região fica mais delimitada. E no caso aí, uma eletrosfera mais volumosa, é como se fosse mais mole. Então isso também é uma característica que existe entre os diferentes compostos, entre os diferentes átomos, né? Assim, a molécula tem um momento dipolar. Na verdade, todas as moléculas diatômicas contendo diferentes elementos possuem momento dipolar, né? Acredito que não exista aí dois átomos iguais, né? Que vão ter polaridades, sendo átomos diferentes, ter a mesma polaridade, a mesma afinidade eletrônica e tudo mais. A diferença pode ser pequena, mas sempre vai haver, né, uma diferença de eletronegatividade entre eles e, consequentemente, vai se formar um dipolo. Daí, então, uma molécula polar, os elétrons se dirigem ao átomo de cloro, né? O momento dipolar se orienta para o átomo de cloro. Bom, temos aqui esse segundo caso, B, que se trata do trifluoreto de boro, um composto, um ácido de Lewis importante, e tem uma geometria trigonal plana. O elemento boro faz 3 ligações, tem 3 pares, forma 3 pares de elétrons compartilhados. E a distribuição de 3 pares de elétrons compartilhados é trigonal. E se os 3 átomos forem iguais, é totalmente equilátero o triângulo. Então está aqui. Como o flúor é mais eletronegativo que o boro, isso é só constatação lá, verifica e você verá que o flúor é um elemento mais eletronegativo da tabela. Cada ligação fluoro-boro no trifluoreto de boro é polar, individualmente. Existe um momento polar em direção do boro, em direção ao flúor. Note aqui o mapa de densidade eletrônica mostra claramente uma região avermelhada, mostrando que a densidade eletrônica é maior sobre os átomos de flúor. E o boro está numa região aqui azulada, mostrando que tem uma carga positiva, uma região com deficiência de elétrons. No entanto, a simetria de uma forma trigonal plana significa que os 3 momentos de vínculo são exatamente, se cancelam, 3 ligações se cancelam. É só fazer, é bem intuitivo, é só você colocar uma argola no centro de um triângulo e cada vértice puxar com a mesma força, você verá, vai deduzir que esse objeto não vai se mover, a argola não vai se mover para direção nenhuma, porque se anulam, as forças se anulam. Então você puxa aqui para cima, outro para a esquerda, transversal para a direita, se for perfeitamente trigonal, plano, um triângulo equilátero, que tem os 3 lados iguais, não vai haver movimento. Então, a molécula como um todo, ela é apolar, não tem um momento polar, mas ela individualmente, as ligações são polares. Então, existe um termo para isso, se diz que a molécula é não polar, que é diferente de ser apolar ou polar, ela é não polar. Então, o termo adequado. Se as forças forem iguais, aqui uma analogia é um objeto que é puxado nas direções mostradas pelos 3 momentos polares de cada ligação. Se as forças forem iguais, o objeto não se moverá. Consequentemente, o trifluoreto de boro não tem momento de dipolo. É uma molécula não polar, certo? Aqui outro, exemplo C. A estrutura de Lewis de clorometano, cloreto de metileno também, você coloca aqui o carbono no centro, 2 hidrogênios e 2 cloro. Você pode colocar os 2 hidrogênios na posição que você quiser, assim como os 2 cloros e hidrogênio. Enfim, você coloca ele como for. Ele está no centro, sabemos que a geometria de um elemento que tenha 4 pares de elétrons no seu entorno, compartilhados ou não, esses pares adquirem uma geometria tetraédrica. Se tiver um átomo em cada extremidade, a molécula também terá geometria tetraédrica. Note que uma coisa é você falar da geometria da posição dos pares,
que são compartilhados ou não. Outra coisa é falar da geometria da molécula, que leva em consideração não a posição dos pares em si, apenas, né? Considera a posição dos átomos, né? dos núcleos dos átomos. E para esse efeito é que se diz geometria da molécula. É claro que ela é influenciada pela posição dos pares eletrônicos, tá certo? Então, ao colocar isso aqui no centro de um tetraedro, seja da maneira como você fizer, coloque em qualquer um dos vértices do tetraedro o cloro e o hidrogênio, distribua como achar melhor, sempre vai dar, né? Vai dar uma configuração que vai lembrar, né? Vai levar a um momento dipolar. Você vai ver algo mais. Lembre-se a estrutura do tetraedro como é, né? É como se fosse um tripé com uma haste, né? Mas se ela for um tetraedro perfeito, você pode girar o tetraedro, que sempre vai ficar uma haste para cima. É usado para grampo, né? Para perfurar pneus em operações militares, né? Você joga, sempre vai ficar um grampo virado para cima, porque ela é perfeitamente simétrica, né? Se for um tetraedro simétrico. Então, essa molécula é semelhante ao tetracloro, né? Hidreto de carbono, metano, na verdade, pois tem uma forma tetraédrica global, né? No entanto, como nem todas as ligações são idênticas, né? Seria tetraédrico perfeito se todos os ligantes fossem hidrogênio, ou cloro, ou flúor, né? Mas aqui vai haver uma distorção, porque duas das ligações são cloro e as outras duas são hidrogênio. Mesmo assim, vai ficar próximo de um tetraedro, né? O cloro é um pouco mais volumoso, vai afastar um pouco os hidrogênios, que é mais pequeno, mas a estrutura vai ficar próxima de um tetraedro. Então existe diferença, né? O ângulo entre carbono, hidrogênio e hidrogênio é um, o ângulo carbono, hidrogênio e cloro é outro, o ângulo cloro é outro, né? Mas aproximadamente, né? Não são exatamente 109, que seria do esperado de um tetraedro, porém vai ser algo aí aproximado. Então, você pode até ver as distâncias de ligação entre cloro e hidrogênio e carbono, entre carbono e hidrogênio, né? Para saber mais ou menos como seria a geometria, né? O volume também desses átomos são bem diferentes. Mas está aqui, da maneira como você queira, colocamos aqui o cloro na haste e o outro cloro como se fosse parte de um tripé, né? Um dos pés aqui do tripé. Então, vai haver, como o cloro tem, né, um momento dipolar predominante, é o elemento mais eletronegativo entre esses elementos dessa molécula, então é aqui que vai ser, representa isso, inclusive, né, por uma seta maior quando se trata de cloro, entende? Se for fazer um desenho mais ou menos proporcional, né, aqui o momento dipolar que sai do carbono em direção ao cloro será uma seta maior, para representar um dipolo maior aqui. E aqui também seria um dipolo maior. Aqui, na verdade, colocaram uma seta menor, mas é só questão de olhar lá as diferenças de eletronegatividade entre o carbono e o cloro, entre o carbono e o hidrogênio, né? Para saber que tamanho que deveria ser essas setas. Existe também um pequeno momento dipolar do hidrogênio em direção ao carbono. Então, note que essas setas não vão se anular. Vai haver uma resultante. Da maneira que você quiser colocar esses átomos no entorno do carbono, sempre vai haver uma resultante. E essa resultante é o momento dipolar da molécula como um todo. Então, a molécula é polar, né? Polar, né? Existe um momento resultante. Se você olhar o mapa, você vai ver que sobre os cloros existe aqui uma região mais avermelhada, indicando a presença de uma densidade eletrônica maior. E aqui sobre os hidrogênios, que são os elementos menos eletronegativos dessa molécula, está uma região mais azulada. E o carbono está na região central aí. Então, o diclorometano é uma molécula polar. Outra coisa agora, né? Passando para frente. Quando você aproxima dois átomos, aqui estamos fazendo uma simulação, né, nesse gráfico,
com os átomos de hidrogênio, que são simples, né? Então, aqui nesse eixo, né, vertical, é energia potencial, né? Energia potencial, para você ter uma ideia assim, do que se trata, seria como você esticar uma mola ou forçar ela a se comprimir mais do que o natural, né? A mola ela tem uma posição de equilíbrio, como as molas do carro, né? Quando a mola passa por um buraco, ela, né, amortece, e quando sai, ela volta, ela no seu estado, né, natural, de equilíbrio, ela não está nem comprimida e nem esticada, ela está no meio termo, para quando sofrer né, um baque, ela poder se comprimir. Ainda existe espaço para compressão. E quando ela voltar, né, também não deixar o carro dar um baque no retorno, ela retém, né? Então ela amortece, sistema de amortecimento, né, do carro, dos automóveis. Então isso aqui é energia potencial, né? Quando você pressiona uma mola ou distende ela além da posição natural dela, de equilíbrio, se diz, ela quer voltar para a posição, né, de equilíbrio. Então isso se trata né, de uma energia potencial que você tem que aplicar na mola para distender ela, e ela vai, né, forçar a retornar à sua posição de equilíbrio, ou se você comprimir ela, também ela tende a retornar à sua posição de equilíbrio. E essa energia que você coloca e mantém ela pressionada demais ou distendida, se chama energia potencial, que está contida nela. Foi a energia que você gastou para levar ela do ponto de equilíbrio para a posição comprimida ou distendida. Então acontece isso com os átomos também. Você tem dois átomos de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio são feitos de um núcleo positivo e uma eletrosfera, né, com os elétrons, só tem um elétron girando em volta. Então, se você aproximar dois átomos de hidrogênio, o que vai acontecer? Existe atração, né, dos elétrons de um átomo pelo núcleo do outro e vice-versa, né, os elétrons do outro pelo núcleo do primeiro. Mas existe a repulsão do núcleo de um pelo núcleo do outro, e vice-versa. Existe também a repulsão entre os elétrons de um e o elétron do outro, e vice-versa. Então, existem aí várias forças envolvidas. Os átomos querem compartilhar elétrons, mas existem forças envolvidas. Então, se você tende né, se eles estão bem separados aqui, ó, é como se estivesse a mola estivesse no seu estado de equilíbrio zero. Quando os átomos estão bem afastados, né, um átomo de hidrogênio está bem afastado do outro, não existe nem repulsão e nem atração entre eles. É como se a mola estivesse no seu estado natural de equilíbrio. Se você for aproximando eles, né, vai havendo uma mudança, né, de energia aqui. A energia potencial vai diminuindo, porque eles se atraem. Na verdade, eles querem ficar juntos, né? Certo? Então, na verdade, aqui eu me falei que o equilíbrio estaria aqui. Na verdade, aqui nessa posição não existe, não é a questão de estar em equilíbrio, é a questão que não é a interação, né, entre eles. Então, eles não estão se atraindo nem se repelindo aqui, né? A energia é zero, não existe força de atração nem de repulsão. Agora, a partir do momento que eles vão se aproximando, eles começam a se atrair. Vão se atraindo, eles vão se aproximando, se aproximando, se aproximando, e chega um momento que eles estão no ponto de equilíbrio, que é nesse fundo desse vale aqui, que estão a uma certa distância, em que se você forçar eles a se aproximar mais, olha aqui o que acontece com a energia potencial, ela aumenta, que significa que existe uma repulsão. Se você tentar fazer eles se aproximar mais, rapidamente a energia potencial aumenta, você tem que fazer força, como se fosse uma mola que você está tentando comprimir mais do que ela, né, o seu natural, do que o seu equilíbrio. Se você tentar afastar eles mais, também a energia, você vai ter que fazer força, porque eles querem ficar nesse ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é esse fundo do vale aqui. Então é isso que acontece, né? Todo átomo, né, quando faz um compartilhamento de elétron, o tratamento matemático
leva em consideração esse tipo de forças envolvidas. Existe atração entre os elétrons de um átomo com o núcleo do outro, e vice-versa. Existe também repulsão entre os núcleos dos dois átomos, que é positivo. Existe também repulsão entre os elétrons dos dois átomos. Mas também existe aí uma atração de um núcleo pelo elétron do outro, e vice-versa. Então, há um ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio é quando eles estão a uma certa distância. Os dois núcleos estão a uma certa distância. Se você fazer com que eles se aproximem mais, é claro, você teria que fazer a fusão nuclear, que acontece no interior do Sol. É difícil você forçar, os átomos não querem. E isso vai acontecer se você continuar forçando, vai existir um momento, quando a distância for muito pequena entre os núcleos, em que eles começam a se atrair, por incrível que pareça. A gente vai ver isso em energia nuclear, no capítulo sobre radioatividade. Mas primeiro você tem que vencer a resistência. Só quando você vencer essa resistência enorme, é que eles começam a se atrair. Quando eles começam a se atrair, a coisa se inverte. É como se a energia potencial invertesse o sentido. Aí eles querem ficarem juntos. Você que tem que segurar para eles não se fundirem. Ao se fundirem, acontece a fusão, que é uma liberação de energia muito grande. Mas nós não estamos tratando aqui de reações de fusão que acontecem nas estrelas. Estamos falando de reações químicas comuns, que envolvem pouca energia e que os átomos estão em equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio é esse aqui, de uma ligação química. Isso acontece com as outras ligações químicas também. Existe uma distância entre os núcleos que é considerada ótima, E não adianta você querer que eles fiquem mais próximos, nem mais distantes, que eles vão sempre tender a voltar para essa posição. Então aqui, novamente, o desenho mostrando o mapa de densidade eletrônica. Então a densidade eletrônica dos átomos é região meio azulada, significa que tem pouca densidade eletrônica. Foi colocado um código de cor aí para mostrar onde que vai acontecer o aumento da densidade eletrônica. O aumento da densidade eletrônica vai acontecer na região que une os dois átomos, os dois núcleos. Nessa região em vermelho aqui indica aumento da densidade eletrônica, que é o par de elétrons compartilhado. Onde que os elétrons têm que ficar para atrair os dois núcleos? Os elétrons têm que ficar entre os dois núcleos, que é como uma cola. Se eu coloco elétrons negativos aqui entre os dois núcleos, eu estaria atraindo os dois núcleos para essa região central aqui. Eu não posso colocar elétrons do lado oposto aqui, que vai fazer com que esse núcleo seja atraído para uma posição distante do outro átomo. Eu não posso colocar elétrons na posição oposta, do lado esquerdo aqui, desse átomo, porque senão vai haver uma atração desse átomo, desse núcleo, para a direção oposta da ligação. Então, os elétrons têm que se concentrar nessa região entre os núcleos para poder fazer com que os núcleos se atraiam, se aproximem. Os núcleos não se movem, os elétrons podem ficar movendo ali em órbitas, que eles possam estar juntos. Os elétrons ficam juntos, você fala, mas os elétrons se repelem também. Acontece que os elétrons podem ter spins contrários, e eles também podem ocupar orbitais que tendem a ter uma repulsão mínima. Então, eles precisam ficar nessa região aqui, entre os núcleos, para poder fazer com que a molécula exista. Notem que aqui a densidade vai aumentando, chega um momento que a distância entre os núcleos é a ideal, não pode se atrair mais, ficar mais próximo, que eles começam a ver daí uma repulsão. Então, hibridização, que é a mistura de dois ou mais orbitais atômicos para formar um novo conjunto de orbitais híbridos. Então, o que é isso, hibridação? Um átomo possui seus orbitais atômicos, orbitais P, já vimos, orbitais D, dx, dxy, aqueles orbitais, aqueles quadradinhos, a gente viu isso muito bem lá na estrutura atômica, no modelo atômico, quântico, equação da onda. A equação da onda precisa de 4 números.
esses 4 números você aplica naquela equação da onda e ela fornece uma equação única, quando coloca 4 números, né? 4 variáveis. É uma equação que envolve muitas variáveis. Se você colocar as 4 variáveis naquela equação de onda, que são os números quânticos, você vai ter, daí sim, você vai ter uma equação de onda que é exclusiva para um elétron. Ele vai mostrar a região espacial onde está aquele elétron, quando você colocar os 4 números quânticos na equação principal, que é a equação de onda de Schrödinger. Bom, então é uma equação com muitas variáveis, né? Muitas variáveis. Eu recomendo, esse assunto de hibridação é muito importante, ou seja, toda a química orgânica, a compressão de toda a química orgânica vai depender da compressão né, da hibridização dos orbitais para formar orbitais moleculares, né? Quando um orbital atômico se funde com outro orbital atômico para formar uma molécula, um orbital molecular, então ela tem uma nova geometria, esse orbital molecular. Quando o orbital S se junta com outro orbital S, se forma 2 novos orbitais, certo? Não pode reduzir o número. Isso é um princípio, guarde bem. O número de orbitais que você está somando, um orbital de um átomo com um orbital do outro, tem que ser somado e forma 2 novos orbitais, um ligante e outro antigante. A gente já vai ver isso na sequência. Mas, de momento, quando se trata de hibridização, eu fiz um vídeo exclusivamente sobre hibridização, um vídeo extra. Eu recomendo que assistam, que é um tipo de uma revisão só para orbitais S e P, né? Hibridização de orbitais S e P. E dou vários exemplos ali. Recomendo fortemente que dê uma olhada, que é muito importante esse tema. Mas aqui vamos lá, né? Primeiro, misture pelo menos 2 orbitais atômicos. Para formar um orbital híbrido atômico, se trata aqui de orbital atômico, né? Orbital molecular. Orbital atômico híbrido. Então, que tipo de orbitais atômicos existem? Existem os orbitais, né, do subnível S, que é o orbital S. Existem os orbitais do subnível P, que são os PX, PY e PZ, são os orbitais PY, PX e PZ. Existem os orbitais do subnível D, que são 5, está lá, dz ao quadrado, dxy, dyx, né? Então vários, são 5 no total. Existem os orbitais do subnível F, né, que são 7, está lá todos eles, né? Eu desenhei isso para ficar bem claro, né? Como são, no meio daquelas quadradinhas, aquelas caixinhas onde coloca os elétrons, na verdade nós temos orbitais, né? Que são definidos pelos 4 números quânticos. Você coloca lá, sai a equação de onda daquele elétron que ocupa uma região espacial. Você obtém, né, através do quadrado da equação de onda para aquele elétron, a nuvem de densidade eletrônica ali, a região de maior probabilidade de encontrar o elétron, né? Então tem que ser misturado. Para você hibridar, você tem que pegar 2 orbitais atômicos e misturar. Você pega um S e um P, por exemplo, você mistura. Você pode misturar de quantas maneiras? Você pega o S, que é sempre, só tem um S mesmo, o S é único, né? O P, né, o subnível P, tem o PX, PY, PZ, mas o S é único, só um, esférico, né? O formato do orbital S é esférico. Os orbitais P né, são iguais, mas se orientam espacialmente diferente. Px é no eixo X, Py no eixo Y, Pz no eixo Z. E eles são em formatos de halteres, né? Halteres, como se fosse relógio de areia, né? Aqueles halteres. Então, esses halteres, se você pegar um orbital P, um desses qualquer, e um orbital S, você junta, forma, né, 2 orbitais SP. Misto, né? Um orbital SP com outro orbital SP. Você pegou um S e um P, forma 2, né? 2 novos mistos SP. Você pega um orbital S e 2 orbitais P e mescla, né? Mistura, hibridiza eles, você vai formar 3 novos orbitais chamados SP2, cada um deles vai se chamar SP2. Se você pega um orbital S, mistura ele com 3 outros orbitais P, PX, P, você vai obter 4 novos orbitais híbridos, né? SP31, SP32, SP3,
3, sp3, 4. Seriam 4 orbitais híbridos. Então você tem que ter, né, para formar híbrido, você tem que ter pelo menos 2, né? Também se pode juntar um orbital D, né? A gente vai ver isso. Então você pode juntar o S e o P, mas também pode juntar mais, S, P e V. Orbitais híbridos têm uma forma muito diferente dos orbitais atômicos originais. Então, enquanto o orbital atômico do S era uma esfera e o P era um haltere, quando você junta os dois, volta, se forma uma espécie de duplo haltere mais volumoso. Já vamos ver o formato nas figuras. O número de orbitais híbridos é igual ao número de orbitais atômicos puros usados no processo de hibridização. Então, você pega um orbital S e apenas um orbital P, um puro, né? P puro com S puro, vai formar dois novos, chamados SP, cada um deles é SP. Você pega um S puro e dois P's puro, PX e PY, P puro, você vai formar três novos orbitais híbridos, chamados cada um deles SP2. Vai ser SP21, SP22, SP23. E assim por diante. Então, soma. Né? As ligações covalentes são formadas por... Daí as ligações que você vai fazer com esses, né, orbitais híbridos atômicos, hein? Estamos falando de orbitais atômicos híbridos. Então, um orbital atômico híbrido de um átomo pode se ligar com um orbital atômico híbrido de outro átomo. Né? Ou um orbital atômico puro, né? S, por exemplo, ou P, enfim, qualquer um deles, puro, né? Sem estar hibridizado, pode se ligar com um orbital atômico híbrido de outro átomo. Certo? A sobreposição de orbitais híbridos com outros orbitais híbridos pode acontecer. Né? Um orbital sp2 ou sp, né? híbrido do S e do P, sp, de um átomo pode se ligar com o híbrido sp de outro átomo. Né? Ou um átomo, um orbital S puro de um átomo pode se ligar com o orbital híbrido sp2 ou sp3 de outro átomo e assim por diante. Então, tudo isso é possível. São essas três considerações. Eu recomendo, já falei, para rever meu vídeo. Mas vamos ver aqui. Então, temos aqui o orbital S. Vamos começar falando da hibridação sp3. Tá? Então, você pega um orbital S esférico. É necessário que todos estejam no mesmo nível, né? Nível 2, tá vendo? Você não pode pegar orbitais do terceiro nível, né? Orbitais P, por exemplo, do terceiro, para hibridar com orbitais S do segundo, ou pegar orbitais S do terceiro para hibridar com orbitais P do segundo. Né? Então, se você pegar esse orbital, são 4 orbitais, um S, um P, né? PX, um PY e um PZ. E juntar tudo, coloca tudo num amplificador e bate. Né? Tem que sair daí 4 novos, né? Certo? 4 novos que são idênticos, tá? São idênticos. Se forma, né, esses 4 aqui, que a gente tá, eles estão sobrepostos, entende? Mas aqui está sendo mostrado de maneira exclusiva, né? Aqui está mostrando apenas o sp3, um deles, né? Aqui está mostrando o outro, aqui está mostrando o outro. Ou seja, se você vê todos eles, né, sobrepondo todos eles, eles estão se orientando aos vértices de um tetraedro. Então, é, né, a hibridização usada para, né, a colocação de pares de elétrons no entorno de um tetraedro. Porque aqui, se você tem um elétron aqui, ou um par de elétrons num desses orbitais, um elétron ou um par de elétrons aqui em cada um desses orbitais, você vai ter ligações, né, com os elétrons que estejam desemparelhados com outros átomos. Né? Ou se você tiver um par de elétrons aqui também. Enfim, esses elétrons podem formar ligações, e essas ligações seriam 4 pares de elétrons, né? Se eles ficarem formando ligações. Ou se forem pares de elétrons não compartilhados também, ou compartilhados, enfim, estarão voltados para os vértices de um tetraedro. Então tá aí, um exemplo é a molécula de metano. Né? Metano. Tem um carbono no centro, tem um hidrogênio em cada vértice, né?
E aqui tem um orbital híbrido sp3, outro sp3, outro sp3, outro sp3. E o hidrogênio não hibridizou, não? O hidrogênio, o átomo de hidrogênio continua sendo esférico, né? Orbital S, um S1. Né? Então forma esses orbitais se fundem, eles se sobrepõem até uma certa distância, né? Sabemos que há uma distância de equilíbrio entre o núcleo do carbono e o núcleo do hidrogênio. Aquela distância de equilíbrio, mas sobrepondo seus orbitais, tá certo? Hibridização sp3, por exemplo, do nitrogênio. O nitrogênio tem orbitais S e tem orbitais, né, P puros. Daí eles hibridizam, ele pega os quatro, né, os três orbitais P, Px, P, pega o orbital S, esférico dele, né, do nitrogênio, funde e forma quatro novos orbitais. Só que um deles, daí você coloca os elétrons, né? Quantos elétrons o nitrogênio tem na última camada? Estamos falando da última camada sempre. Na última camada, o nitrogênio tem 5, então ele vai colocar um elétron em um desses orbitais sp, né, sp3, né, coloca um elétron em cada um dos outros três orbitais sp3. Então é como se fosse um tripé, como foi falado, né? Sendo que aqui a haste está com um par de elétrons. Sabemos que o par de elétrons não compartilhado ocupa mais espaço e ele estará num dos vértices do tetraedro. E ele vai empurrar os outros orbitais aqui para baixo. Os três pés vão se juntar. Então, a molécula adquire aquela geometria pirâmide trigonal. Né? Notem que uma coisa é a geometria da molécula, outra coisa é a geometria dos pares de elétrons. A geometria dos pares de elétrons em volta do nitrogênio é tetraédrica. Agora, a geometria da molécula, a molécula em si, ela é pirâmide trigonal. Você leva em consideração só a posição dos átomos. Né? O nitrogênio estaria aqui no centro do tetraedro, em cada vértice, né, estaria o tripé. Né? Então seria uma pirâmide trigonal, com o nitrogênio no ápice dessa pirâmide trigonal. Está aí, né? Você pode fazer isso com todos os átomos, né, do segundo período. Todos eles vão ter uma hibridização do tipo sp3 ou aproximada. Você pode fazer hibridações para eles todos. E vai obter uma correlação entre aquelas geometrias dos pares de elétrons, né? Repulsão dos pares de elétrons, né? Das camadas de valência, que a gente já viu, e para cada uma daquelas geometrias tem uma hibridação. A gente vai ver isso. Está aqui, né? Prever o ângulo de... Aqui a gente tem como prever o ângulo de ligação por cálculos. Né? Hibridação do tipo sp. Ou seja, você pega um orbital S e apenas um orbital P. Certo? Vai se formar dois novos. Você está usando dois para mesclar, tem que se formar dois novos. Não pode desaparecer orbitais. Então, se você tem um orbital S mais um orbital P, vai dar dois novos também. Então, você usou um S e 3P, deu 4. Né? Agora, você está usando um S e um P, vai dar 2. Eles têm esses formatos aqui de forma isolada. É claro que eles estão sobrepostos. Né? O núcleo do átomo está sempre no centro aqui das coordenadas, tá? Do sistema ortogonal, que está sempre aqui. Então, estão se mostrando aqui de forma isolada, mas eles estão sobrepostos. Né? Aqui também estariam sobrepostos sobre o mesmo átomo, o átomo estaria no centro. Simplesmente está havendo uma hibridação. Então, se forma dois orbitais. Parece até ter uma certa similaridade com o orbital Px, né? Se você sobrepor eles, inclusive, vai ficar muito parecido. Né? Vamos ver. Quando você sobrepõe, o berílio sofre isso daí. Né? O berílio estaria aqui nesse centro aqui, né? E ele tem dois orbitais sp híbridos, né? Então ele fica aqui no centro. Um orbital sp para a esquerda, ele tem todo orbital sp, ele tem aqui um alter, né? De um lado hiper, né? Volumoso, o outro lado meio atrofiado, né? Um alter atrofiado, semi-atrofiado aqui. É isso que nós temos aqui para o berílio. E ele pode se ligar com orbitais P puros do cloro. O cloro tem um orbital P puro, tá? De um lado e um orbital P puro do outro. É uma molécula linear, certo? Cloreto de
de berílio. Mas aí você pode até perguntar, e o que aconteceu com os outros orbitais P's, né? O PY, PZ, eles, se quiser desenhar isso, só que eles estarão vazios, não tem nada, não tem elétrons dentro dele, porque o berílio só tem 2 elétrons. Ele tem um elétron no S e né? E ele coloca um elétron, ele teria 2 elétrons no S, ele salta um elétron do S para o P, ele fica com um elétron no S e um elétron no P. Daí o que ele faz? Ele hibridiza, né, os dois e coloca um elétron nesse SP e um elétron no SP. Daí com um elétron que ele tem aqui no SP, ele compartilha um elétron com o cloro. Outro elétron que ele tem no SP, ele compartilha elétron com o cloro também. E os outros orbitais P dele está vazio. Se quiser representar os outros orbitais P, PZ, PX, eles estão aqui ortogonais, mas estão sem elétrons. Não tem elétrons aí ocupando o PZ e o PY. Agora, por fim, né, em termos de hibridizações SP, temos a SP2. Na SP2 você pega um orbital S e 2 orbitais P, PX e PY. Hibridiza, vai se formar 3 novos orbitais, agora vai adquirir a geometria trigonal plana, entende? É aquela mesma situação. Quando você tem 3 pares de elétrons, onde você coloca? Nos vértices de um triângulo equilátero. Então aqui nós temos os 3 orbitais com um elétron em cada um para formar um par convalente aqui, um par covalente aqui, um par convalente aqui. Ou até mesmo pode ser que um desses orbitais tenha 2 elétrons, né? Não tem problema. Esse daqui tenha 2, esse tenha 2 e tenha um aqui, né? Elétrons não compartilhados, né? Enfim, pode estar compartilhado ou não. 3 pares, né? 3 orbitais, cada orbital um par. Esse par pode ser, né, via de um átomo e de outro, pode ser par não compartilhado do mesmo átomo. Mas serão pares de elétrons que estão voltados, né, para os vértices de uma base trigonal plana. Está aqui um exemplo que a gente, né, famigerado, o trifluoreto de boro. No trifluoreto de boro, a gente coloca os 3 pares, né, que o boro vai compartilhar o mais afastado possível, trigonal plano. Está aí o fluor. Agora, em termos de orbitais moleculares, né, você coloca, tem que usar um orbital, né? Um orbital do flúor, você vai usar um dos P, né? PX, PY, PZ, você vai usar um dos P. O P que está incompleto, que só tem um elétron do flúor, né? Para cada átomo do flúor. E um elétron em cada átomo em cada orbital sp2 do boro. Aí você pode perguntar, onde está o outro orbital P aqui? Quando você for... Ele não tem elétron, ele está vazio, ele estaria perpendicular aqui a essa base trigonal. Ele estaria perpendicular a esse triângulo, estaria perpendicular aqui à tela, né? Transpassando o núcleo do boro. Teria um haltere atrás, né, e outro haltere na frente, né, da tela aqui. Mas estaria vazio, certo? Não tem elétrons. Porque o boro só tem 3 elétrons, né? Só pode colocar 3 elétrons nessa disposição espacial aqui. Então, como prever, né, a hibridização do átomo central? Então, conte o número de pares solitários e o número de átomos ligados ao átomo central. Então, conte o número de pares solitários e o número de átomos ligados ao átomo central. Cada par solitário é um par, né? E cada ligação, né, que se faz com o átomo central também é um par, né? Um par compartilhado, ligação covalente. Então, você está, na verdade, contando o número de pares que estão no entorno do átomo central. Esses pares podem estar fazendo parte de uma ligação, né, um par compartilhado, ou pode ser um par isolado, não compartilhado, que o átomo tem. Então, você tem que contar quantos que são no total, compartilhados e não compartilhados. Quantos pares? Primeira coisa. Bom, desenha a estrutura de Lewis, né, da molécula, claro. Primeira coisa, desenhar a estrutura de Lewis, né, da molécula, como a gente aprendeu a fazer. Isso é útil. Então, número de pares solitários, mais número de pares, né, de átomos ligados, né? Isso vai dar um total de pares que o átomo central está, né,
tem no seu entorno. Esse átomo central tem pares, né, compartilhados e tem ligações. Cada átomo que está, né, ligado a ele forma um par compartilhado, né, ou dois pares, mas vamos imaginar agora ligações simples. Né? Então, se ele tem apenas dois pares, seja com átomos ou seja sem átomos, a hibridização é SP. Tá? Se tem só dois pares, né, de elétrons. Tem um átomo central e só tem dois pares de elétrons. Como que dois pares de elétrons se repelem o máximo possível? Colocando um do lado direito e outro do lado esquerdo. Ou seja, né, seria uma molécula linear, geometria linear. Qual é a hibridização que dá uma geometria linear? Hibridização SP. Um lobo fica para a direita, outro para a esquerda. A gente já viu a geometria, viu como que ela se forma. Exemplo, né, cloreto, né, de cloro, de cloreto de berílio. Cloreto de berílio. Se tiver três, lembra lá os três pares? Estrutura de Lewis, né? Esses três pares podem fazer parte de ligações ou serem, né, um deles pode ser um par isolado, dois deles pode ser um par isolado. Mas se tiver três pares, qual é a distribuição em volta do átomo central? Trigonal plano, né? Foi o que a gente viu lá na repulsão de pares elétrons da camada de valência. Qual a hibridização para aquela situação? É trigonal plano, né? A geometria. Qual é a hibridação que dá trigonal plano? SP2, já vimos aí agora há pouco. SP2 dispõe cada orbital SP2 nos vértices de um triângulo equilátero. Exemplo é o boro, né? O alumínio também. Trifluoreto de boro, né? Já vimos. Pode ser triodreto de boro, pode ser de alumínio, dá essa mesma estrutura, essa mesma hibridização. 4. Né? Se você tem 4 pares de elétrons em volta de um átomo central, sejam esses pares ligados ou não, esses pares vão se dispor ao longo de um tetraedro, né? Já a gente viu lá na repulsão de pares elétrons não compartilhados. Qual é a hibridização que dá um tetraedro? Hibridização sp3. Qual o exemplo? O metano, né? Metano. Mas tem também, né? O metano tem um hidrogênio em cada vértice do tetraedro. Mas aqui no caso da amônia, o tetraedro teria um par de elétrons não compartilhado em um dos vértices e no tripé teria um hidrogênio em cada pé. No caso da água, o oxigênio estaria no centro do tetraedro, teria dois pares, né, não compartilhados, isolados, um em cada vértice do tetraedro, e nos outros dois vértices do tetraedro teria hidrogênio. Mas a estrutura dos pares é tetraedro, da molécula é angular. Né, da água, no caso, é angular. Porque para a geometria da molécula conta a posição dos átomos, não a posição dos pares. Para a amônia, né, é tetraédrica a posição dos pares, mas a posição dos átomos é uma pirâmide trigonal. Os pés da triângulo, né, da base seria o hidrogênio, e o vértice da pirâmide trigonal seria o nitrogênio. E o tetraedro, claro, né, a metano seria o carbono no centro de um tetraedro. Bom, com 5 nós temos já que fazer hibridizações envolvendo os orbitais D, né? Aí seria um sp3d, tá? Você acrescenta, né, já conseguiu os 4 com o orbital sp3, você vai até 4. Você tem que acrescentar um orbital D, não tem jeito, né? Você só pode obter 4 orbitais sp3, né? Porque são 3 p's e um s, dá no total 4. Se você tiver que colocar mais um par de elétrons ou mais um ligante para dar 5, né? 5 átomos ou 5 pares em volta de um átomo central, já é o octeto expandido, em vez de você ter 8 elétrons, você teria 10, né? Você precisa de uma hibridização do tipo sp3d. Qual é a estrutura, né? Lembrando lá da teoria, são duas teorias separadas, mas que estão correlacionadas, que você pode fazer ponte entre elas. Lá na teoria da repulsão dos pares elétrons, né, da camada de valência, qual é a geometria para 5 pares? Para 5 pares é bipirâmide trigonal. Você tem um triângulo, que é a base de duas pirâmides ao mesmo tempo. Uma pirâmide com vértice para cima, uma pirâmide com vértice para baixo. E temos um exemplo, né? Já falamos sobre isso. O pentacloreto de fósforo.
Se você pegar um orbital D e 3 orbitais P e um orbital S, colocar tudo num liquidificador e misturar, você forma 5 novos orbitais híbridos idênticos, voltados para os vértices de uma bipirâmide trigonal. Tá certo? Se for 6, daí você tem que acrescentar mais um orbital D. Vai ser sp3d2. Exemplo, a gente já viu, né? Temos aí o hexafluoreto de enxofre, tá certo? Qual é a geometria? Tetraédrica, né? Octaédrica, né? São uma bipirâmide de base quadrangular. Vamos ver. Tá aqui, ó, só para vocês verem, né? Um orbital S com um orbital P forma 2 orbitais sp. Né? Número de pares de elétrons, né? Que pode ter, ou elétrons pares compartilhados ou não, né? Estariam dispostos linearmente. Exemplo aqui de cloreto de berílio, né? Cloreto de berílio. Se você pegar um orbital S, 2 orbitais P, você vai ter uma hibridização do tipo sp2. O que aconteceu com os outros orbitais P? Eles podem estar vazios, podem estar semi-ocupados, enfim, eles podem estar aí, dependendo da necessidade, a molécula não está utilizando, ou está mantendo eles puros, né, no seu estado natural. São, né, número de orbitais híbrido 3, porque você está usando 3 orbitais puros, um S, um PX e um PY, vai formar 3 novos orbitais sp2. E eles estão orientados para os vértices de um triângulo equilátero. Então, é trigonal plano a geometria, né? Exemplo, trifluoreto de boro, né? Se você pegar 4 P's, PX, PY, PZ mais o S, vai dar sp3, vai dar 4 orbitais sp3. Cada um deles é um lóbulo voltado para os vértices de um tetraedro. Quais são as geometrias lá quando você tem 4 pares de elétrons compartilhados, a geometria é de um tetraedro. E aí temos uma explicação de orbital, né, molecular, híbrido, né, orbital híbrido, tá? Para explicar essas geometrias. A hibridização ajuda a explicar em base, né, com base nos orbitais, né, o formato dos orbitais, para você ter uma ideia, né, da geometria desses orbitais atômicos que vão ser usados para fazer moléculas com essas geometrias aí. 2 pares de elétrons compartilhados ou não, 3 pares de elétrons compartilhados ou não, 4 e assim por diante, 5 e 6. Aqui já acrescenta um D, já passa a ter essa geometria aqui. Certo? 90 graus, a gente já viu. Então temos uma hibridização, note que é sempre lóbulo, né? Aqui um lóbulo se afasta do outro, né? Se são só 2, 180 graus. Se forem 3 lóbulos, a melhor maneira de se afastar é 120 graus, trigonal plano. Se for 4 lóbulos, aí já tem que partir para a terceira dimensão, que seria né, um tripé. Né? Seria um lóbulo voltado para os vértices de um tetraedro, né? De um tetraedro. Se você tiver 5 lóbulos, você é obrigado a colocar nessa disposição aí. Seria a hibridização sp3d. Bipirâmide trigonal. E aqui é octaedro, por fim. Né? Tá certo? Isso a gente já viu em termos de repulsão de pares de elétrons não compartilhados, que você pode utilizar. E se lembrar da hibridização. A hibridização é importante, que você está analisando a molécula do ponto de vista dos orbitais moleculares, que na equação da onda. Que é um modelo mais realista, né, da molécula. E você também vai poder predizer as propriedades magnéticas dessa molécula, a geometria, né, a polaridade e tudo mais. Está aqui, nada como exercício para praticar. Determine o estado de hibridização do átomo central, sublinhado, né? Aqui estaria o átomo central é o berílio, aqui seria o iodo, tá? Está em negrito. Aqui seria o fósforo, tá? Então, desse átomo central em cada uma das seguintes moléculas. Queremos saber a hibridização
Exercício bom, né? Hibridização dele. Descreva o processo de hibridização e determine a geometria da molécula. Certo? Não basta ver o que está ligado, certo? Tem que também saber os pares de elétrons que não estão sendo compartilhados, que eles estão, né, ali no entorno do átomo central e vai determinar, ajudar, né, influenciar na geometria da molécula. Se tiverem, você não pode simplesmente olhar o número de átomos. Você tem que se lembrar que tem átomos, né? Esses átomos têm pares, podem ter pares não compartilhados, que vai influenciar na geometria. Por isso que vamos analisar. Ver quantos elétrons, né, temos que fazer a estrutura de Lewis. Então, estratégia. Os passos para determinar a hibridização do átomo central em uma molécula são nada como você ter uma guia, né, uma rota aqui. Desenhe a estrutura de Lewis da molécula. A gente já sabe fazer isso, já fizemos exercício sobre isso. É bom, né, ver a importância que é saber fazer essas estruturas de Lewis. Né? Ajuda muito. Utilize o modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência para determinar o arranjo dos pares de elétrons em torno do átomo central. A gente já fez isso em exercícios anteriores. Tem que praticar. Né? É cumulativa a coisa. Uma coisa serviu para outra, que agora está servindo, né, para avançar na disciplina. Utilizar a tabela 10.4 para determinar o tipo de hibridização do átomo central. Ninguém precisa saber decor, mas você vai acabar memorizando, né? Que é uma coisa lógica, intuitiva. Quando são 2, linear. Quando são 3, trigonal plano. Quando são 4, tetraedro. Quando é 5, bipirâmide trigonal. E quando é 6, é bipirâmide quadrangular, ou seja, octagonal. Então, solução. A configuração eletrônica do estado, né, no estado natural do berílio é um S2 e 2S2. E o átomo de berílio tem 2 elétrons de valência. A estrutura de Lewis é BH2, está aqui, né, só tem 2 elétrons. A estrutura de Lewis é essa aqui mesmo. Não tem pares de elétrons não compartilhados, porque o berílio só tem 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons estariam dispostos linearmente. A hibridização, né? Vamos ver a hibridização do berílio. Eu tenho um vídeo só sobre essas hibridizações SP, eu recomendo dar uma olhada. Há 2 pares de ligação em torno do berílio, portanto, o arranjo do par de elétrons é linear. É linear, tudo bem. Agora é para descrever isso em termos de hibridização. Concluímos que o berílio usa orbitais híbridos do tipo sp, né? Para estar linear tem que ser sp, em ligações com o hidrogênio, pois os orbitais sp têm um arranjo linear. É só olhar na tabela, né? O processo de hibridização pode ser imaginado da seguinte forma. Primeiro, nós desenhamos o diagrama orbital do átomo, né, no estado natural, neutro, né? Seria o berílio, tem 2 elétrons S no S. O que ele faz? Ele promove um desses elétrons para ocupar um orbital P. E agora que tem um elétron em cada orbital P, ele faz o híbrido, tá certo? Ele vai, como que ele vai, né? Ele hibridar, né? Se quiser dizer que ele hibridou um orbital com 2 elétrons com um orbital vazio e depois colocou o elétron, né? Tudo bem. Mas uma regra muito boa é transferir um elétron com um orbital P, um só dos orbitais P aqui, e daí temos 2 orbitais, né, semi-preenchidos. Esses orbitais semi-preenchidos é que vão se hibridizar. Você promove, então, um elétron do orbital completo S para o orbital vazio P. Isso só acontece se tiver vazio, tá? Se tiver já com elétron aqui, não tem sentido tirar um elétron, né? Está emparelhado para colocar em outro lugar emparelhado de maior energia. Então, ele vai ficar sozinho lá. Ao promover, né, um elétron 2s para um orbital 2s, temos agora o estado, né, ativado. Seria assim, né? E agora você vai hibridizar. Bom, então, os orbitais 2s e 2p, então, se misturam para formar 2 orbitais híbridos. Né? Sempre se conserva o número de orbitais, não se desaparece orbitais. Se usa um orbital s e um orbital p, né, x, você vai obter 2 outros orbitais. Então, a soma
de orbitais usados para hibridizar vai ter que ser igual ao total de orbitais híbridos formados. Então, se usou dois orbitais, um S e um P, vai se formar dois orbitais híbridos do tipo SP. Os outros dois orbitais, né, o PZ e o PY, continuam ali, né, vazios. Se quiser representar, representa eles no espaço, né, são halteres, né, dispostos ali ortogonalmente. As duas ligações berílio e hidrogênio são formadas pela sobreposição dos orbitais sp do berílio com o orbital s do hidrogênio. Então, o berílio tem orbitais sp que são aqueles halteres, né, que estão dispostos linearmente em sentidos opostos, né? O berílio está no centro. Devem, né, esses glóbulos, né, em formas de halteres, eles se fundem com o orbital s esférico do hidrogênio de um lado e o outro átomo de hidrogênio do outro lado também. Um orbital S esférico se funde, né? Eles vão se fundir, esses orbitais, até uma distância adequada dos núcleos, né? Obedecendo aí, né, a repulsões e atrações mútuas, né? Então, a molécula de hidreto de berílio, como vemos, é uma molécula linear, né? Hibridação sp, tanto pela, né, teoria, né, modelo da repulsão dos pares eletrônicos, né, de elétrons da camada de valência, quanto a teoria aqui dos orbitais moleculares, híbridos, né, hibridização dos orbitais. Outro exemplo aqui. A configuração eletrônica do alumínio no estado fundamental é esse, né, S2P1, ou seja, tem 3 elétrons na última camada, sendo que 2 estão no subnível S e um elétron no subnível P, talvez o PX, né? Portanto, o átomo de alumínio tem 3 elétrons de valência. A estrutura de Lewis para 3, né? Você coloca o átomo de alumínio no centro, coloca os iodos, coloca uma ligação simples entre eles, e daí veja aí que o iodo, né, fica com o octeto completo. Se precisar, calcule as cargas formais, vê se você fez alguma coisa errada, né? Normalmente não existe carga formal. Então aqui está os 3 pares do iodo e um que ele usa para compartilhar e fica com o octeto completo, né? Carga formal zero, aqui para cada um deles também, o alumínio também zero. O alumínio aí não está fazendo, né, a regra do octeto, ele tem 3 pares compartilhados, né? Só 3, né? Um par aqui, um par aqui. Ele tem 3 pares em torno do átomo central. Nesse caso, qual é a disposição de 3 átomos no estado, né, no átomo central? 3 pares, né, no caso são compartilhados, mas alguns serem outros não, né, compartilhados. 3 pares se orientam, né, no espaço pelo, né, modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, nos vértices de um, né, de um triângulo equilátero, né, seria uma geometria trigonal plana, com o alumínio no centro desse triângulo. Há 3 pares de elétrons ao redor do alumínio, portanto, o arranjo dos pares de elétrons é trigonal plano. Concluímos que o alumínio possui orbitais sp2 híbridos em ligações com o iodo, porque orbitais sp2 têm, né, como vimos, né, na tabela, né, para aquele modelo de repulsão dos pares de elétrons nas camadas de valência, que obtivemos aquelas várias geometrias, para cada uma daquelas geometrias existe né, uma hibridização correspondente, pela teoria dos orbitais híbridos, né, modelos orbitais híbridos, que são orbitais, né, atômicos resultantes da mistura de orbitais, né, atômicos puros, né, deshibridizam, e formam lóbulos que se orientam para esses vértices dessas figuras geométricas: tetraedro, trigonal plano, bipirâmide trigonal, octaedro, né? E no caso aí, 3 pares é trigonal plano é hibridação sp2, colocamos o alumínio no centro. E o ângulo é 120 graus, principalmente que se tratando do mesmo elemento, né? 120 graus. Concluímos com hibridação, né, em ligações com porque os orbitais sp2 têm arranjo trigonal plano. O diagrama, né, agora vamos ver como foi a hibridização. O diagrama orbital do estado fundamental do alumínio esse é o estado fundamental, antes dele, né, se ligar com qualquer átomo no seu estado natural, né, quando a gente faz a distribuição eletrônica dos elementos,
Um S2, 2S2, obtemos aí 3S2, 3P1. Esse é o estado natural fundamental. Ele sofre uma promoção. Um desses elétrons aqui, que está no orbital S, ele vai para um orbital vazio do 3P. Então, uma promoção, né? É promovido. E fica no estado ativado, se diz, né? Porque não é o estado de menor energia para esse elétron. O estado de menor energia é lá no orbital S, não no P. Né? Existe um ganho de energia aí que é se tornar um elétron desemparelhado, né? Mas isso só acontece no momento da ligação. Quando o átomo vai se ligar, ele sofre essa promoção, né? O elétron sofre essa promoção. Então está aqui, né? Sofre a promoção, um elétron é promovido do orbital 3s para o orbital 3p, obtendo o seguinte estado ativado. Está ativado. Agora ele funde esses três orbitais, um s, o px e o py. Funde, junta, né? Joga tudo no liquidificador, bate. Formam três orbitais híbridos, né? Três orbitais atômicos, formam três orbitais atômicos híbridos. E é representado assim, né? Junta esses três aqui, deixa esse daqui P à parte. Seria um P puro, né, que está vazio, que seria o PZ, por exemplo, vazio. Né? Os orbitais 3s e os dois orbitais 3p, então, se misturam para formar três orbitais híbridos sp2. Está aqui, um sp2, outro sp2. Cada um desse sp2 é um lóbulo, né? Sempre são lóbulos, né? Um lóbulo, né, de um lado, um lóbulozinho menorzinho atrofiado do outro. Mas são lóbulos voltados para as diversas geometrias. Se é linear, um lóbulo para a direita e um lóbulo para a esquerda. Se é trigonal plano, para cada vértice do triângulo equilátero. Se for, né, tetraédrica, para cada vértice do tetraedro. Né? Ou bipirâmide trigonal, ou bipirâmide quadrangular, ou também chamado de octaedro. Então, os orbitais híbridos sp2, né, são três, né, do alumínio se sobrepõe, né, com os orbitais 5p do iodo. Né? O iodo, teoricamente, ele não teria se hibridizado. Né? Você pode também propor uma hibridização. O iodo, ele também teria 8 elétrons no seu entorno, né? Certo? E ele estaria no centro de um tetraedro, o iodo. Só que cada um dos vértices do tetraedro, do iodo, teria um par de elétrons, com exceção de um dos vértices que seria um orbital sp, né? sp3, né? Ele se hibridizaria em sp3, o iodo, porque teria 4 pares de elétrons no seu entorno, né? Certo? O ideal seria dizer que o iodo também se hibridiza, por que não? Né? Também se hibridiza, né, o iodo e se liga apenas por um dos vértices do tetraedro para formar, né, três ligações alumínio e iodo. Nós prevemos que a molécula o iodeto de alumínio seria trigonal, plana, né, com ângulo de 120 graus entre cada ligação. Alumínio, né, alumínio e iodo de um lado, alumínio e iodo do outro. O C, né? A configuração eletrônica do fósforo no estado fundamental é 3s2, 3p3. Né? Então é importante saber para você fazer esses quadrinhos aqui, né? Fazer essa distribuição eletrônica nos orbitais. Você precisa saber como que ele termina. Isso aqui é fácil, você consulta a tabela periódica. Portanto, o átomo de fósforo, né, estaria assim no centro. Né? Está aqui a estrutura de Lewis, tem 5, né? 5 elétrons de valência, um para aqui, um para aqui, outro para aqui, outro para aqui. 5 são, né, 5 elétrons de valência. Ele tem antes de compartilhar. Depois que ele compartilha, ele vai ficar com 4. Um para aqui, à direita, um à esquerda, outro abaixo, um para cima. Só que um dos pares não é compartilhado. Né? Então são 4 pares de estrutura tetraédrica. Pronto, sp3. Né? Há 4 pares de elétrons ao redor do fósforo, portanto o arranjo dos pares de elétrons é tetraédrico. Isso aí é o que diz a repulsão o modelo da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. E hibridização para isso, sp3. Né? Concluímos que o fósforo usa a hibridização sp3. É só olhar aqui, né? E hibridizar. Nas ligações com o flúor, né, vai ser sp3. Porque os orbitais sp3 têm arranjo tetraédrico. Tudo bem. O processo de hibridização pode ser imaginado para ocorrer da seguinte forma. Note que agora não temos mais orbitais semi-preenchidos ou vazios aqui, né, para haver a promoção. Então,
se cada orbital, seja S, seja P, já estão ocupados ou semi-ocupados, você junta eles da mesma maneira, bate tudo, vai formar 4 novos orbitais, né? Não tem como você deixar ninguém de fora, certo? Por quê? Porque não existe mais orbital vazio. Não vai sobrar nenhum orbital vazio para ficar de fora. Então, todos semi-ocupados, todos vão ter que participar da hibridização. Você pode deixar um orbital de fora quando tem um orbital que fique vazio depois da promoção. Mas no caso aí, vai ter que juntar tudo, né? Junta os 4. Um S aqui preenchido com 3 orbitais semi-preenchidos P. Vai se formar 4 novos orbitais híbridos sp3, sem problema. Então fica assim, ó, 4, né? Sendo que um desses 4, né, são lóbulos, né, sp3, não se esqueça, né? Cada um deles é um orbital sp3. sp3 com preenchido, um sp3 semi-preenchido, outro sp3 semi-preenchido. E agora se dispõe isso nos vértices de um tetraedro, porque a hibridação sp3 é tetraédrica, né? Só que um dos vértices vai ter 2 elétrons, e cada uma das pernas, né, vai ter um só. Então vai ser similar à amônia. Um dos orbitais híbridos sp3 é usado para acomodar o par solitário, né, não compartilhados do elétron no fósforo, que seria esse par aqui. Os outros 3 orbitais híbridos sp3, que são esses demais aqui, terão um elétron em cada, né, para fazer ligações com flúor. Tem um elétron do híbrido sp3 bem preenchido, um elétron do flúor, né, também, daí eles emparelham no orbital molecular, convalentes com o orbital 2p do flúor. Então, o orbital que vai se ligar com esses orbitais híbridos seriam orbitais atômicos do flúor. Você também pode imaginar que o flúor se hibridizou, né? E tem orbital sp3 também com um elétron. Mas isso não muda nada, né? Prevemos que a geometria, em termos de geometria molecular, não vai mudar nada se você liga o flúor através de um orbital P, de um orbital híbrido sp3, não vai mudar a geometria da molécula. Por isso que é importante você saber a geometria do átomo central, né? Prevendo que a geometria da molécula seja pirâmide trigonal. Ela é tetraédrica em termos de disposição de pares elétrons no entorno, né, do fósforo. Mas em termos de pares que estão sendo compartilhados por átomos, né, só existe 3 flúor em volta. Então, para a geometria da molécula, só a posição dos átomos. Teremos 3 átomos de flúor em cada um dos vértices do tetraedro. E o fósforo vai ficar no ápice dessa pirâmide, que vai ser uma pirâmide trigonal. E o outro, o par de elétrons não conta, para efeitos de geometria da molécula. Então, o ângulo deve ser um pouco menor que 109,5, porque aquele par não compartilhado, que fica na haste, vai empurrar os tripés para que eles se juntem, certo? Já foi falado isso em várias ocasiões. Bom, e aqui temos um exercício que eu vou deixar para vocês resolverem, na nossa próxima aula, que é a descrição, do estado hibridizado do fósforo, o fósforo, esse elemento central em amarelo, no pentabrometo de fósforo. Cada um desses elementos aqui já está te dando aqui a geometria, só está pedindo para você descrever a hibridização. Então você tem que pegar e colocar os orbitais do fósforo, seria S, S é igual já vimos anteriormente, ele tem S2P3, mas ele tem um D vazio, tá? Lembre-se lá de pegar um D vazio e juntar tudo. Daí você vai ter 5 orbitais, não 4, como no sp3. No sp3 só pode ter 4 elétrons, quase, em torno do átomo central. Você vai precisar para ter 5, você vai precisar de ter sp3d, tá certo? Então, resolva isso. Na próxima aula a gente dá continuidade. Tenha um bom dia.